Tá começando mais uma Agenda Econômica. Eu sou Zeca Ruas e essa é a semana do dia 26 de junho e esse é o Agenda de número 16. Estou mais uma vez com meu amigo Saulo Abuchedi aqui. Saulão, o que a gente vai falar hoje? Fala, Zeca, salve, salve todos e todas. Hoje a gente vai fazer um balanço desse período de taxa de juros elevadas sobre o endividamento das famílias, sobre as empresas. A gente vai fazer esse balanço que a gente comentou no Agenda da semana passada e vários que assistiram a Agenda da semana passada pediram para a gente fazer uma análise mais detalhada sobre o estrago feito pelos juros altos sobre a economia brasileira. Não tem jeito, né, Saulo? Esse é um tema que vem nos acompanhando. A gente vem batendo nessa tecla já há um bom tempo, né? O Banco Central tem sido a âncora da economia brasileira ao longo desse primeiro semestre, né? Essa sexta-feira agora a gente fecha o primeiro semestre, né, de 2023, né? O Banco Central divulgou essa semana a ata, né, da última reunião do Copom, né? De fato, até indica a possibilidade da redução da taxa de juros, né, na próxima reunião, né, mas o estrago está feito, né, a demora nessa redução, né, um excesso, o que parecia um excesso de zelo, né, vai se consubstanciando também numa avaliação meio complicada, até de uma certa dificuldade ou uma incompetência na análise dos dados concretos, né? De fato, a gente discutiu nas nossas últimas duas sessões aqui, né? Quem não assistiu a gente, veja a semana passada sobre varejo, sobre indústria na semana retrasada, a gente trouxe essas informações. De fato, são dois setores em que mesmo que tenha alguns sinais positivos, especialmente no varejo, em alguns elementos, né, fica ali sempre aparecendo a âncora segurando, né? Quando a gente olha os dados de recuperação judicial, que é um dado que a gente já trouxe desde aquela análise de crise de crédito que a gente fez no começo do ano, ela segue crescendo. Os dados de maio vieram com 105% acima do mesmo período do ano passado, né? Então é um dado aí do Serasa bastante impactante e mostra que, de fato, as empresas estão com problemas. Quando a gente falou do varejo na semana passada, ficou claro também, ali no varejo, né, as empresas até tiveram crescimento do faturamento, até tiveram a sua margem bruta mantida, mas ali os dados, quando chega no lucro líquido, afetados pelo financeiro, seus braços financeiros com problemas. Então, de fato, você tem ali um efeito concreto, né, que é importante. Eu acho que essa é uma coisa que o Banco Central parece ignorar, né? Parece, quando você olha para a ata, né, você tem ali elementos, mas a economia concreta fica ou na nota de rodapé ou às margens daquela análise. Eu acho que a gente podia começar por aqui, né, Saulo? Vamos dar uma olhada nessa ata, o que parece que tem de errado nessa ata? Bom, Zeca, eu acho que você falou os elementos principais. A ata, ela não reflete um diagnóstico da economia brasileira, o diagnóstico que a gente fez nos últimos programas, que outros colegas também fizeram, enfim, um diagnóstico sobre os setores de atividade, sobre o varejo, a indústria. A gente tem uma quantidade de dados interessantes para mostrar, inclusive a gente mostrou isso nos outros agendas, para mostrar como a taxa de juros elevada afeta as indústrias, né? Afeta o setor industrial, afeta principalmente o varejo, afeta o setor de serviços, que a gente vai falar também em outros programas. Então a ata não conversa com isso, né? A ata parece que ela fica ali enclausurada, né, numa teoria, numa abstração, que está muito longe dos problemas enfrentados pela sociedade, pela economia brasileira. A ata ela insiste, por exemplo, né, a gente até pegou aqui uma cópia da ata, a gente vai focar em alguns pontos aqui da ata, né? A ata insiste na discussão das expectativas de inflação. É uma discussão teórica, mas eu acho que vale a gente mostrar isso para quem está assistindo a gente, para vocês constatarem como essa teoria, essa abstração, está muito longe do nosso dia a dia na formação de preços, do dia a dia do pequeno empresário,
né, quando vai formar preço, quando vai colocar preço em alguma coisa ali, em algum bem ou algum serviço. O pessoal insiste, né, Saulo? Desculpa te interromper. Uma crítica que é muito feita, em geral, ao campo progressista, de que é ideológico, né? Então, quando você olha a ideologia amarrando o Banco Central, que não consegue sair desses elementos e fica preso num tipo de diagnóstico que é muito insuficiente, né? Ou, para dizer de certa forma até, de certa forma crítica, incompetente, né? Então, essa coisa da expectativa você já trouxe aqui, né? Eu acho que mantém lá, né, Saulo? Como é que está isso? Exatamente. O Banco Central está preso nessa sua ideologia e na ideologia das expectativas de inflação. Isso fica muito claro na ata. A gente já falou sobre isso em outros agendas, você observou muito bem, né? O que o Banco Central coloca? Ele fala o seguinte, olha, de maneira clara na ata, né, as expectativas de inflação afetam a inflação hoje. Então, a inflação esperada em 2023, 2024 afetam os preços, a formação de preços hoje. E aí eu fiz essa provocação no outro agenda e faço de novo. Eu convido vocês que estão nos assistindo, aos pequenos empresários, pequenos comerciantes que estão nos assistindo, como que vocês formam preços? Vocês olham para a inflação de 2024 ou a inflação de dezembro de 2023 ou vocês olham para os seus custos, né? Olham para o que aconteceu recentemente ali com o custo dos seus bens, né? Dos seus serviços oferecidos, vendidos. Então, essa discussão sobre formação de preços baseada nas expectativas de inflação está muito distante do dia a dia, né, do comerciante, das famílias brasileiras. Então, esse é um ponto fundamental, né? É importante a gente colocar isso porque esse é o ponto central da ata do Banco Central, né? Então, esse é um ponto fundamental ali. Eles vão colocar as expectativas de inflação como o ponto central, o ponto fundamental para eles diminuírem ou não a taxa de juros. E aí, quando eles estão... Bom, vocês podem perguntar aqui para mim, né? Bom, se eles não estão olhando para o dia a dia da economia brasileira, né? Eles estão olhando para onde? Né? Para qual setor as expectativas de inflação são importantes? Para o mercado financeiro, né? Principalmente para o mercado financeiro, que utiliza os dados de expectativas de inflação, que são previsões que podem estar furadas ou não, né? O mercado financeiro olha para as expectativas de inflação para negociar os seus títulos, para negociar os seus ativos ali no dia a dia. Então, os dados de expectativa de inflação são sim importantes para o mercado financeiro, mas não são importantes para a economia, não são relevantes para a economia brasileira, né? Para a economia real, como a gente chama. Economia concreta, né? Economia concreta. E, de fato, né, quando você olha para esse perfil de agentes, né, no fundo você tem uma série de outros elementos. A gente já falou, tem um agente específico sobre a questão da política monetária, que a gente discutiu isso, mas os dados que vão chegando, né, mais recentes, dão conta e vão reforçando as nossas hipóteses, né? A gente trouxe um dado aqui sobre a questão do desemprego, né? O desemprego que está baixo, então, relativamente baixo historicamente, né? Então, essa é sempre uma outra vertente, né, dos bancos centrais. O desemprego está baixo, então é um risco de que a inflação vai voltar, né? Você trouxe um dado interessante nessa aula sobre a questão da taxa de participação, né? Exatamente. A ata do Copom também fala sobre a taxa de participação. Então, vamos partir desse pressuposto que a ata não está conversando, né, com as principais causas da inflação, com os principais setores que estão sendo afetados pela taxa de juros elevada. Mas a ata do Copom considera a taxa de participação do mercado de trabalho. Considera, mas minimiza. Tá só ali numa parte, num parágrafo, algumas linhas de um parágrafo da ata do Copom. Deixa eu só explicar para o pessoal o que é a taxa de participação, né? Então, quando você calcula o desemprego, né, são as pessoas que exerceram atividade remunerada em um determinado período do tempo. Em qualquer ela, inclusive, né? Ontem eu estava falando com um repórter explicando, olha, se você fez uma atividade num semáforo, por exemplo, né, você recebeu uma renda por aquilo é um emprego, não importa a qualidade dele, né? A taxa de participação são as pessoas que ou estão empregadas ou que buscaram emprego naquele período dentro da população em idade ativa, ou seja, de todo mundo que poderia trabalhar, tem idade para trabalhar,
quantos desses estão procurando emprego ou estão trabalhando? Essa taxa de participação caiu ao longo dos últimos anos, né, Saulo? É isso? Exatamente. Então, a taxa de participação, né, esse volume de pessoas que ou estão ocupadas ou estão procurando emprego, está abaixo do nível, em comparação ao nível pré-pandemia. Então, quando a gente pega lá a taxa de participação média em 2019, ela é maior que a taxa de participação hoje. Então, isso faz com que a taxa de desemprego, né, esteja, de alguma forma, subavaliada. Então, a taxa de desemprego hoje no Brasil, né, está em cerca de 8,5%, né, entre 8% e 9%. Só que essa taxa ela está nesse nível por conta também da taxa de participação baixa. Tem menos gente procurando emprego e, portanto, desempregada, né? E tem um contingente maior de pessoas que não estão procurando emprego, então não estão ali nas estatísticas, né, de pessoas desempregadas, desocupadas. Isso faz com que a taxa de desemprego seja menor, né, em comparação, né, a um período com uma taxa de participação maior, como foi o caso, né, de 2019, o ano pré-pandemia. Se a taxa de participação hoje fosse do mesmo nível do pré-pandemia, né, hoje a nossa taxa de desocupação, a nossa taxa de desemprego seria em torno de 11%, 11,6%, entre 11% e 12%. Ou seja, é importantíssimo que o Banco Central considere, né, que a nossa taxa de desemprego está em níveis elevados. Então, essa taxa de 8% ela é enganosa. Você tem um contingente ali de pessoas que desistiram de procurar emprego ou que estão numa informalidade, estão na economia da viração. E ali, quando o IBGE faz a pesquisa, essas pessoas não se colocam em condições, né, de pessoas procurando emprego ou pessoas em atividades, né, em certas atividades, em certas ocupações. Então, ou você tem um contingente de pessoas que não estão trabalhando, né, os nenéns, né, que não estão trabalhando nem estudando. Você tem um outro perfil do mercado de trabalho, né, que não é considerado pela ata do Banco Central. O Banco Central ele trabalha com uma taxa de desemprego completamente realista e trabalha, na verdade, com uma taxa de desemprego que ele considera baixa, né? Ele comenta em alguns momentos na ata que o mercado de trabalho está arrefecendo, mas ele está num patamar preocupante, né? Nós estamos com um mercado de trabalho muito deteriorado, e que a gente não pode analisar esse mercado de trabalho somente por esses 8%, somente por essa taxa de desocupação. Toda essa análise que eu fiz aqui não está na ata do Copom. Isso é preocupante, né? Pois é, no fundo, quando a gente começa a abrir esses elementos, a gente percebe o seguinte, no fundo a ata do Copom, ela tem uma dificuldade de entender os efeitos concretos da sua ação, né? Quando a gente vai olhar para a inflação que segue caindo, talvez no mês seguinte, né, por conta da elevação de combustíveis, talvez tenha alguma elevaçãozinha, mas você tem vários sinais de que a taxa de juros está caindo, a taxa de inflação caindo, os preços de commodities internacionais, as expectativas, né, em geral, internacionais, dão conta de uma queda muito vigorosa, de mais de 20% nos preços de commodities desse ano em comparação ao ano passado, né? Quase todos os preços de alimentos, metais, petróleo, energia de forma geral estão caindo ao longo de 2023, né? Não é o Banco Central que está derrubando esses valores, não é a nossa taxa de juros que está derrubando esses preços, né? Ao longo do ano passado foi a queda de impostos que derrubou uma parte importante da inflação, com consequências para esse ano, ou seja, a taxa de juros não é o principal vetor da redução desses preços. Agora, ela é, de fato, o principal vetor, a principal âncora para uma série de outras atividades econômicas que estão passando por dificuldades. Eu falei aqui das empresas, Saulo, né, mas as empresas de grande porte, como a gente falou, estão com problemas, mas quando você olha para o Serasa, sempre as empresas de pequeno porte com mais complicações, né? Exatamente. Então, a taxa de juros, além de não ser um fator decisivo para a redução, para a desaceleração inflacionária, né? Você falou muito bem. Então, a desaceleração é explicada principalmente por queda no preço das commodities, por queda nos preços administrados, mudanças na regra de preço dos combustíveis, uma possível diminuição, né, do preço da energia elétrica ali para 2023 e principalmente para 2024. Então, a taxa de juros aqui tem um efeito muito reduzido.
Essa deterioração, na verdade, a taxa de juros ela só deteriora ainda mais o mercado de trabalho e os dados referentes ao endividamento das famílias, consumo das famílias, né, dados que já estavam deteriorados antes. Né? Ela transforma em terra arrasada aquilo que já estava deteriorado. Né? Quando a gente vai para as pequenas empresas, aquele dado do Serasa que você mostrou, como você falou, é ainda mais alarmante. As pequenas e médias empresas concentram boa parte dos pedidos de recuperação judicial. Agora, quando a gente vai para o endividamento das famílias, quando a gente vai para as famílias e vai analisar ali qual que é o estrago dos juros elevados sobre a família, isso é um dado preocupante. E, de novo, não está na ata do Copom. O Copom ele não coloca, ele não reflete o impacto dos juros sobre os diversos setores de atividade, sobre os diferentes estratos de renda. Muita gente costuma falar aqui, o presidente Lula falou isso, outros economistas também falaram, que o pobre não está no orçamento e a gente precisa colocar o pobre no orçamento. Mas a gente precisa lembrar também que o pobre não está na ata do Copom. E a gente precisa colocar o pobre na ata do Copom, porque a taxa de juros elevada impacta principalmente a população mais pobre, né? Impacta principalmente a população da classe média baixa, que está ali de alguma forma sendo comprimida por esses juros elevados. Ou seja, o Banco Central tem efeito, na sua ação, tem um efeito distributivo ruim. Em geral, ele justifica as taxas dizendo que vai afetar, a inflação afeta os mais pobres. É verdade isso também, mas o excesso de política monetária, o erro excessivo na manutenção das taxas de juros prejudica fundamentalmente os mais pobres, os pequenos negócios, as pequenas empresas. Exato. São eles que, na verdade, vão aparecendo agora. Não só nesses indicadores de recuperação judicial, mas também nos indicadores de endividamento e de inadimplência. Exatamente. Então, quando a gente vai para o endividamento, como eu comentei aqui, quando a gente olha para os dados do Banco Central, a gente olha o comprometimento da renda das famílias com o serviço da dívida. O que é o serviço da dívida aqui? Taxa de juros. Ele está nas suas máximas, 28% da renda. Né? Esse é o dado de abril de 2023. É a máxima histórica. O que explica isso? Principalmente os juros elevados. Quando a gente olha para o endividamento das famílias, 49%, quase 50% da renda das famílias em abril de 2023. Também está ali nas máximas, chegou a 50%, agora está 49%. Quando a gente olha para a taxa de juros das concessões de crédito, então o Banco Central ele anuncia a Selic, que é a taxa de juros de curto prazo, só que não é essa taxa de juros que vocês encontram ali no sistema bancário, quando vocês querem tomar um empréstimo, não é os 13,75% que vocês encontram. Essa taxa, as taxas de juros na ponta, que a gente chama, as taxas de juros bancárias, elas chegaram, de acordo com o dado da Confederação Nacional do Comércio, alcançou 59,7%, a taxa de juros média das concessões de crédito. Então, não estou considerando uma taxa de juros bancária específica. 59,7% ao ano em abril. O maior percentual desde agosto de 2017. 9,8 pontos percentuais mais alto que abril de 2022. Quando a gente vai para o cartão de crédito, que é uma modalidade crescentemente utilizada pela população brasileira, ainda mais agora com os bancos digitais, com as fintechs de cartão de crédito, a taxa de juros do cartão de crédito também bateu as suas máximas históricas, 455% ao ano. Esse dado é de maio de 2023. Ou seja, a gente está observando aqui os juros cada vez mais pressionando a renda das famílias, o endividamento total, o estoque, pressionando a renda das famílias. Isso compromete o quê? O consumo das famílias principalmente aqui com bens duráveis. Então, tem outra pesquisa da Confederação Nacional do Comércio que mostra que a intenção de consumo, a intenção de compra de duráveis,
ainda se mantém num nível muito reduzido. Né? Por mais que venha se recuperando, ainda se mantém um nível muito reduzido. Ou seja, por mais que alguns trabalhadores e trabalhadoras tenham acesso ao crédito, né, estejam recuperando o acesso ao crédito, essa sobra que tem serve ali para financiar, né, compra dos itens mais básicos, roupa e comida, e pagar ali as suas contas e olhe lá, né? E olhe lá, certo? Nós estamos com um problema que vai se avolumando. De fato, ele aparece mais nessa questão do comprometimento da renda do que até nas estatísticas do tamanho do endividamento em si. Mas o endividamento vem crescendo, né? Os dados do CNC aí dão conta de que 78,3% das famílias, também é um dado crescente aí, batendo recordes, né, das famílias brasileiras estão com dívidas. É importante para quem nos acompanha que entenda, as dívidas não são necessariamente um problema, né? Você se endividar para comprar uma casa, para comprar um eletrodoméstico, para fazer uma aquisição, ela faz parte, inclusive, do crescimento econômico. O problema dessa dívida é quando ela é involuntária, né? Quando você não queria fazer uma dívida, você não conseguiu pagar uma conta, né? E quando ela vai se tornando um problema, especialmente esse bolo de taxa de juros, né? As dívidas em atraso são 29,1%, foram em maio, tá? Ou seja, é um volume bastante grande aí de famílias que não conseguiram, né, pagar as suas dívidas no período. Esse é um dado preocupante. E mais do que isso aqui, 11,8% das famílias dizem que não terão condições de pagar essa dívida. Eu acho que você trouxe um dado que é interessante nessa aula. E a gente falou um pouco sobre isso, né? No nosso agenda sobre renda mínima, nossa discussão sobre, né, a volta do Bolsa Família, a própria questão do Auxílio Brasil, de certa forma, as famílias mais pobres até conseguiram uma pequena melhora, mas quando você sai para cima, né, 2 salários para cima, aí você tem um problema crescendo, né? Uma pesquisa com esses grupos identificaram 76% de entrevistados tiveram que recolher um trabalho extra, um bico, né, para conseguir honrar esse serviço da dívida, né, esses juros que eles têm que pagar. Então, de fato, você vai avolumando um problema na população, né, e esse problema vai aparecer nos eletrodomésticos, né? Então, não à toa, né, a Luísa Trajano se manifesta de maneira, e parte do varejo maior se manifesta contrário, né, às decisões do Banco Central, mas de fato você tem um problema aí que também é um problema social, né, e é nesse lugar que o Banco Central está atuando. Exatamente. Então, acho que a gente está mostrando por meio dos números, a gente está gastando um tempo com os números para mostrar a profundidade de um aumento da taxa de juros. É nisso que a ata do Copom deveria investir. Ela deveria investir nessa análise, né? Não num discurso que está completamente fora do dia a dia, completamente fora do impacto do juros sobre o emprego e renda, sobre a decisão de gasto das famílias e dos empresários. Porque quando o endividamento sobe, o comprometimento sobe, falta dinheiro para comprar o carro, para comprar o eletrodoméstico, atinge as plataformas de comércio. As famílias não têm mais dinheiro para comer fora no final de semana, as famílias não têm mais dinheiro para viajar. É essa análise, né, dos diversos canais de transmissão que o Banco Central tem que fazer, né? Ele não pode ficar preso aqui, a discussão dos diretores, me desculpa, não pode ficar preso a uma teoria que não conversa com a sociedade, né? Quando a gente olha aqui para a classe média, né, como você falou, a classe média é muito afetada, é ainda mais afetada aqui, né, nos últimos tempos. Por quê? Justamente porque essa classe média que ganha, aqui de acordo com os dados da Confederação Nacional de Comércio, né, ganha entre 3 e 5 salários mínimos, né, uma classe média baixa, né, classe média baixa. Essa faixa de renda foi a faixa de renda que mais está sofrendo com o aumento do endividamento. O endividamento aumentou mais nessa faixa de renda do que em outras faixas de renda. Um dos argumentos dos analistas ali da Confederação, da CNC, é justamente esse dos programas de transferência de renda, que de alguma maneira aliviaram um pouco a situação das famílias, a situação de endividamento dessas famílias. É sempre bom lembrar também
que esses dados estão estáveis, talvez por um outro fator ruim, né? É interessante a gente lembrar o que aconteceu ali no segundo semestre, quando o governo segundo semestre de 2022, né? Quando o governo Bolsonaro faz um programa de crédito consignado linkado aos programas de transferência de renda, ao Auxílio Brasil na época, hoje o Bolsa Família. Então, de certa forma, essas famílias já foram afetadas por um endividamento, já têm mais dificuldade de se endividar. Quando a gente olha para as famílias entre 3 e 5 salários mínimos, a gente já percebe famílias que não estão contempladas por esse programa e estão sofrendo com endividamento, justamente pelos juros elevados e pela dificuldade de se manter um padrão de vida, considerando a inflação que sobe mais nas famílias nas faixas de renda menores, né? Nas famílias que ganham um volume menor em relação ao salário mínimo, né? Tendo como medida padrão. Então, o que a gente percebe aqui? Né? Os juros elevados que já comprometem as famílias de baixa renda, e que já colocaram as famílias de baixa renda ali no segundo semestre de 2022 em situação muito difícil, que estão afetando cada vez mais as famílias de classe média baixa, está afetando cada vez mais os brasileiros já endividados. Então, vários brasileiros endividados não têm mais condições de arcar com o pagamento das suas dívidas, como o Zeca falou, né? A cada 5 famílias, uma família não conseguirá pagar uma dívida já atrasada. Então, não é só uma questão de endividamento, né? É uma questão de lidar com esse endividamento. O endividamento em si não é o problema quando a economia está crescendo. Quando a economia está estagnada e a renda média está caindo, o endividamento é um super problema. E com juros altos, é um super problema, né? E tudo isso mostra, portanto, que o brasileiro ele tem que ir cada vez mais, como você comentou, né, Zeca, para a viração, né? Para o bico, para o cartão de crédito, que tem um juros muito pior, né? Então, esse é o cenário. E é um cenário drástico, né? E isso tem uma parcela de culpa gigantesca do Banco Central, né? E mesmo, por mais que o Banco Central anuncie aqui, dada a pressão, inclusive, da sociedade, não só do presidente Lula, como muita gente fala, mas da Luísa Trajano, dos pequenos comerciantes, todos que estão aqui assistindo concordam com a gente que a situação está muito difícil, está difícil conseguir capital de giro para pagar funcionário, está difícil conseguir pagar a conta, né? Pagar as contas mais básicas. Então, o estrago do Banco Central foi muito grande e por mais que o Banco Central reduza a taxa de juros, né, a partir de agosto, é muito difícil reverter esse cenário. A gente não está trabalhando aqui com uma economia de laboratório, como alguns diretores do Banco Central pensam, que é como se fosse uma coisa de laboratório. Diminui os juros, tudo volta ao normal. Não é assim. Vai ser muito difícil as empresas se recuperarem. E as empresas que estão em falência ou recuperação judicial, elas não vão simplesmente baixou os juros, vamos voltar a vender e a vida continua. Não é assim. Então o estrago é muito grande e de difícil recuperação. Fora que você tem um efeito fiscal nesse problema também, né, Saulo? No fundo, cada ponto percentual na taxa de juros gera um ônus para o governo de ter que pagar juros sobre a sua própria dívida. E agora o governo acabou de lançar o Desenrola também, né, que a gente acabou não falando também, mas o Desenrola é uma tentativa, né, de tentar reorganizar esse problema gigantesco, né, e o Estado também vai ter que entrar com recursos dentro desse programa, né? Então, de novo, isso acaba voltando para o governo ter que agir para corrigir um problema que, de certa forma, foi criado pelo Banco Central e pela sua visão turvada aí por elementos teóricos de análise econômica. De novo, o Banco Central está amarrado numa visão equivocada, né? Eu acho que isso se tornou um problema para o país, né? Isso já é um problema real e que vai se manifestar muito provavelmente ao longo dos próximos anos como consequência desses efeitos danosos que foram causados. Exatamente. Então, tem esse outro efeito sobre o governo, né? O Banco Central, inclusive na ata, ele gasta ali linha e tinta para falar sobre a necessidade do governo ter um compromisso fiscal, né? E o Banco Central aqui se porta como um guardião da estabilidade fiscal. Só que é bom a gente lembrar que o Banco Central ele contribui para a deterioração do cenário fiscal
com o aumento da taxa de juros e a elevação da dívida pública. Lembrando que não tem teto de gasto para o pagamento de juros aqui, para o pagamento da dívida, né? Não tem teto de gastos, então a dívida sobe por conta dos juros altos, o Banco Central tem contribuição nisso, e também o governo ele tem que alocar uma parte ali do seu orçamento ou por meio de incentivos fiscais para lidar com uma economia deteriorada pelo Banco Central. O exemplo do Desenrola, como você falou, o exemplo também agora do desconto para os carros, né? Porque os carros, as famílias estão tendo dificuldade de comprar bens duráveis porque o juros está alto. Não tem condições de obter crédito automotivo porque o juros está alto, o rendimento das famílias está baixo. Então aí o governo tem que entrar, isso promove mais deterioração fiscal. Então, ao invés do Banco Central ser um guardião da estabilidade fiscal, o Banco Central funciona muito mais como um acelerador da instabilidade fiscal. Então eu acho que esse para a gente encerrar aqui a nossa conversa de hoje, no fundo fica mais uma vez, né, esse é um outro erro, né, de análise econômica, achar que a autonomia ou a independência do Banco Central pode ser uma grande virtude. Na verdade, os desajustes entre as políticas do governo e do Banco Central estão produzindo problemas, né, e os problemas, no fundo, estão caindo, a maior parte deles, em cima do governo, que vai ter que honrar vários dos seus compromissos na área fiscal. Mas isso a gente vai deixar para um outro agenda, né? E, enfim, mais uma vez convidamos vocês a fazerem perguntas, né? Agora a gente está começando ali no nosso Instagram, então quem estiver nos acompanhando, segue a gente no Instagram, Agenda Econômica BR, tá? Vamos divulgar também algumas coisas por lá, materiais, pequenos vídeos, pequenas análises. Ajude a divulgar o nosso programa, ajude a divulgar o nosso material. A gente conta com você nos acompanhando toda semana. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.